E abrindo esse espaço aqui. E aí vem o propósito, que eu acho que a maternidade traz pra gente, né? Essa transformação de quem você era e desse novo você que você não sabe quem é, né? Nasce um filho, não nasce um coque. Nasce um filho, nasce uma mãe, que é outra pessoa que você mesma não conhece. Você tem que se reconhecer. Vamos Sim. falar de você, Sim. da sua maternidade? Você passou por isso, por esse conflito, né? De não saber se queria seguir sendo quem você era em relação à sua carreira profissional que você já vinha construindo. Eu não sabia nada, na verdade. Eu nem sabia se eu queria, não sabia se não queria. Eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente entra num estado de negação de várias coisas, assim. Porque existe algo tão grande para ser cuidado e criado que eu me lembro de pensar assim: que história mais importante eu vou contar que não a história do meu filho? Então não fazia mais sentido para mim eu interpretar uma personagem ou eu escrever alguma coisa. Não fazia sentido eu falar sobre mais nada a não ser cuidar do meu filho, que estava passando mal em casa, levar ele no médico, levar na terapia, ver qual era o caminho que eu tinha que criar para ele receber toda a medicação que ele precisava na época. Então, eu admito que eu desisti, tá? Eu acho que hoje, olhando para trás, eu consigo admitir e falar de forma mais tranquila que sim, eu acho que eu tive uma depressão pós-parto. E foi engraçado que esses tempos eu falei isso na minha casa pro meu companheiro, Flávio. E ele falou: Não, Não, você tava bem, você estava tranquila. ótima. Imagina, você que é super alto astral, você é pra frente e tal. Mas só a gente sabe o que passa dentro da gente. Sim. Então, eu lembro do desespero que era acordar de madrugada e ouvir ele chorar. Eu lembro do meu coração disparando e a minha cabeça entrava num fluxo de pressão Adrenalina que é um desespero de não saber o que fazer. Porque, enfim, no meu caso... Então, todas as mães eu acho que passam por isso num nível, num grau diferente, né? Umas são mais tranquilas, outras são mais nervosas, tensas, como eu. Mas você teve um agravante, né? Que você... Bom, vamos contar um pouquinho da história do Tom? Sim. Seu caso é um caso especial. É um caso incrível. Aquela, né? Que Ai, agora eu já e um consigo... caso lindo. Gente, não tem como não dizer que a sua história é linda com a maternidade. Ai, bom, Porque eu vou resumir e você conta, né? tá. Porque você veio de uma vontade enorme de ser mãe. Uhum, De um diagnóstico de menopausa precoce. uhum, Mesmo assim, você engravidou. uhum. E aí você teve o Tom, que veio com uma doença rara, a esclerose tuberosa, falei certo? Sim. Que trouxe, assim, esse choque de realidade, que eu acho que todas as mães atípicas passam, né? De você idealizar uma maternidade e que, de repente, você vê no dia a dia que a história é outra, né? É Uhum, diferente. uhum. Conta um pouquinho sobre isso. Olha, eu tava idealizando muitas coisas, sabe? Quando eu engravidei. Já que eu não podia engravidar, não podia ser mãe, me disseram que era impossível. E aí eu fui contra tudo que... Todos os exames falavam assim, você não pode, você só tem 0,09 de óvulos. Era uma contagem onde era Do antimileriano. anti-muleriano, é. E aí é uma contagem lá que eles fazem, quantos óvulos você tem. E o médico falou, é impossível capturar, você não pode nem entrar numa fila de inseminação artificial, porque vai ser impossível. E sempre Então, foi seu sonho ser mãe. eu acho que sempre foi o meu sonho, porque eu sabia que existia uma coisa muito forte por trás. Hoje em dia, pra mim, é muito claro do porquê que era tão forte. E por que era tão forte o sonho? Quero ser atriz e quero ser mãe. Pra mim, sempre foi muito claro. Eram as duas coisas Duas que você coisas sabia que eu que você queria. queria na sua vida. E aí, quando falaram que era impossível, eu falei, não, parou tudo, não existe isso pra mim, sabe? E eu lembro de quando o médico falou pra mim que eu não podia. Ele bateu no meu ombro assim e falou assim, puxa, olha, me desculpe, realmente, você não tem como. E eu sou... Você falando assim, ela é muito... Você falou poeta, ela é muito... Ela é muito poética. poética.
É que tem uma coisa da filosofia budista que eu sigo há muitos anos que me incentiva a olhar pra frente, sabe? Então, por A mais ver que as coisas de uma maneira diferente. diferente. E mesmo que você me escreva o diagnóstico, eu vou falar assim, ok, isso é o que o papel me diz. Mas o que a gente pode fazer mesmo? Sabe? Eu tenho um outro caminho. E aí eu falei pra ele, que é uma frase que me acompanha sempre, que olha, eu creio numa frase, que é crer no incrível, ver o invisível e receber o impossível. Se você tá dizendo que é impossível, eu acredito realmente no oposto. Pra mim é possível. Então, o Tom veio com base nessa fé muito gigante que se apoderou de mim naquele momento. Eu falei, não acredito em você. E aí isso, a gravidez fluiu 4 meses depois, assim. 4 meses depois dessa fala do médico, você descobriu que estava grávida. Tá? E eu amo falar Aí isso. você levou assim pro médico, oiê. Eu ainda vou lá, tá? Oi. Eu estou aguardando o momento certo pra chegar e voltar lá. E eu vou mesmo, gente. Vocês ainda vão ver eu indo nesse médico. Mas olha, eu imagino hoje tantas mulheres em casa assistindo a gente aqui, ouvindo você falar, que são as tentantes, né? Que devem ouvir muitas Tudo. coisas desse tipo. Muito. Mas sabe o que eu que acho? você fez? Você fez alguma coisa? De onde veio isso, assim, que te... É que eu acho que existem muitas possibilidades que não estão escritas. Que estão aqui, né? Que estão aqui, que a gente não tem, não vê. E ser mãe não é só gestar. A gente Sim. pode gestar de várias formas, né? Ser mãe é adotar também. Então, eu acho que o que ele disse pra mim foi muito errado, assim. Ele não poderia falar, não pode determinar o futuro de alguém assim, sabe? Mas o que eu fiz foi, acho que acreditar em mim. Eu fiz muitas meditações, coloquei muita mão na minha barriga, fiz muito na minha Horengekyo, me alimentei direito, fiz exercício físico, né? Fui atrás de informação pra me sentir bem. E aconteceu. E aí foi isso, 8 meses depois que eu tava grávida, eu descobri que o Tom tinha esclerose tuberosa e porque ele tinha vários tumores benignos no coração. No coração, na sua barriga. Dentro da minha barriga. Então, às vezes eu penso, isso é uma loucura, é como se eu já tivesse já tido tumores dentro de mim. Sim. Né? E como foi quando você recebeu essa notícia? Que é um nome, um palavrão, feio. né? Nome feio. Eu lembro, assim, o Flávio falando, esse nome horrível. E eu ficava, nossa, é um nome feio mesmo. Mas não pode ser isso. Mas o que isso quer dizer, né? Porque acho que é tão distante, assim, do que você imagina Não, que eu vai fui ser uma... O que é esclerose tuberosa? Aí eu fui entender que esclerose são as coisas que ficam duras, né? Que se enrijecem no nosso corpo. E tuberosa é porque são como se fossem tubérculos. São formato de tubérculos. Tubérculos, assim. Então, eles nascem em várias partes do corpo. No caso, o Tom teve no coração. E ele nasceu também com vários túberes no cérebro. Então, a gente fala tumor benigno, mas o nome correto são túberes. Túberes no cérebro e no coração. E aí, enfim, todos os meus planos, né? Eu queria fazer um parto em casa, colocar uma piscina, né? A doula lá e tudo. A música, o aroma, tudo, a luz. Tudo, né? Ali com aquele parto saindo ali por baixo, sentindo tudo. E nada disso aconteceu. Porque a gente não tem controle de nada. Porque a maternidade só nos revela algo que já é da própria vida, mas que a gente precisa passar por isso para entender no próprio corpo. Que a gente não controla nada. E eu acho que isso é uma grande dádiva da vida, sabe? É uma oportunidade que a gente ganha pra viver melhor. É bonito isso que você tá falando, porque quando a gente pensa que a gente não controla nada, vem até uma certa ansiedade, um medo. É porque a gente aprendeu a tentar controlar, né? A gente aprendeu que a gente precisa controlar as coisas. Que a gente precisa que tem hora, isso aqui vai acabar, a gente precisa fazer outra coisa, pegar o filho na escola. E quando acabar isso aqui, o que vem depois? Que vem depois.